Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Faz tempo que não nos vemos neste canal, mas eu sou Wandra Regina Judici Costa, da Casa de Caridade Irmã Filomena, Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, da cidade de Garça, estado de São Paulo. Estamos de volta para mais um estudo do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espíritos Diversos. Gostaria de, antes de começar, pedir que nos sigam nas nossas redes sociais que aparecem na sua tela, do seu celular, do seu notebook. A leitura de hoje deste livro é a lição 10, Nossa Casa. Vou fazer a leitura. Nosso pensamento, nossa mente. A mente é a casa viva, onde cada um de nós reside segundo nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo do nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem, o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode nos oferecer a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho, abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra, o que culminará a felicidade e a vitória nos esplendores do céu. Emmanuel. Bom, maravilhoso texto, né, meus amigos? E vamos começar a refletir sobre ele. O que penso é o que me faz e me torno. Então vamos refletir sobre essa frase. Tudo aquilo que pensamos é o que nos fará e nos tornará bom ou mal. Se eu penso coisas boas, eu vou praticar coisas boas. Se eu penso coisas ruins, é mais difícil que eu pratique coisas boas. Eu vou estar mais voltado à prática das coisas ruins. A mente é a casa viva. Para o Espiritismo, a mente é um atributo do espírito, onde expressamos nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos, sentimentos. É um núcleo de forças inteligentes envolvidas por um sutil envoltório, o corpo mental. Ou seja, o nosso pensamento é aquilo que nos faz. Já dizia Jesus, né? Onde meu pensamento está, eu estarei. Se eu sou uma pessoa muito preocupada com os bens materiais, com a pose que a vida material nos oferece, isso fatalmente nos levará a desenvolver o orgulho, pois estamos dando muito mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. André Luiz nos diz que o pensamento é a força criadora de nossa própria alma, sendo a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. E o que diria Buda sobre isso? Somos o que pensamos, tudo surge do nosso pensamento e com ele fazemos o nosso mundo. Então, se nós pensarmos que o ouro, os bens terrenos são muito mais importantes do que as outras coisas que provindas de Deus, então nós nos tornamos materialistas, consequentemente ambiciosos, egoístas, invejosos e até mesmo entediados, porque com o tempo tudo que nós temos já não se torna
insuficiente, não se torna suficiente para nos agradar. Então sempre buscamos cada vez mais. E também estar envolvido desejando muito mais os bens materiais do que os bens espirituais, com o tempo isso pode nos trazer remorsos, porque a nossa consciência um dia há de nos cobrar sobre o que nós estamos fazendo nessa vida terrena, o que é que nós estamos praticando das leis de Deus que estão gravadas dentro de nós. Se realmente acreditamos que o poder do mundo é muito mais importante, então nós estaremos envolvidos somente em desilusões e desvarios que vão assolar o nosso espírito, nos tornando cada vez mais egoístas em meio aos devaneios materialistas. E se realmente acreditamos que somos privilegiados só porque temos riquezas, porque temos padrão social elevado, que estamos na high society, se realmente acreditarmos que isso é mais importante, então podemos nos considerar pobres de espíritos, porque, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, não se deve adorar a Deus e a Mamon, não há como nós nos tornarmos ricos espiritualmente se nós valorizarmos apenas os bens materiais e esquecermos que os nossos bens espirituais são muito maiores e são esses que nos elevam até Deus. Então, meus irmãos, procuremos então valorizar aquilo que está dentro de nosso coração e não aquilo que está nos bens materiais. Os bens materiais são importantes apenas para a nossa vivência aqui nessa terra, mas eles não são o mais importante, porque quando nós valorizamos demais os bens materiais, nós nunca estaremos contentes com o que temos, estaremos sempre buscando mais e mais e mais e sempre achando que a nossa felicidade está no bem material, o carro novo, o computador mais avançado, a casa mais elegante, a roupa de grife. Então, se nós depositamos a nossa felicidade nesses bens materiais, nunca vamos evoluir espiritualmente, porque não tem como nos tornarmos ricos espiritualmente se valorizamos os bens, apenas os bens materiais. Os bens materiais nós temos que ter a consciência que eles são importantes sim, mas pelo uso que nós fazemos dele. A doutrina espírita não condena ninguém, né, a buscar através do seu trabalho honesto, viver bem, ter o seu conforto e, quando possível, fazer também deste conforto o conforto das pessoas menos favorecidas, né? Quando você tem condições financeiras, que você tem condições de auxilie doando alimentos, né? Doando um pouquinho do seu tempo para os nossos irmãos necessitados. E aqueles que não têm condições financeiras para fazer doações, para auxiliar de forma materialmente falando, podem doar seu pensamento, a sua oração, doar um abraço, uma palavra amiga. Valores espirituais que o dinheiro não compra. Se nos contentamos em fazer o mal ou se somos levianos, formamos um grande abismo entre o que somos e o que deveríamos ser, em posse do bem material. O que é mais importante, viver à máscara do mundo ou estar no mundo e procurar praticar o bem que nos torna melhores, nos eleva a Deus? Então, o que nós estamos julgando como o melhor para nós? Os bens materiais ou a nossa prática no bem? Os pensamentos bons ou os pensamentos com os desejos únicos de se obter bens materiais, de se obter pompa, fama, roupas de grife, estar sempre em destaque na alta sociedade? Quais são os valores que estamos cultivando dentro de nós? O que queremos para nós? Não há como evoluir sem nos despirmos do homem velho e renovar os nossos pensamentos e nossas atitudes, nos tornando um homem novo. Segundo Jesus, se Deus trabalha, Ele trabalha. Então, se Jesus trabalha eternamente, nós também deveremos nos esforçar um pouco mais
para nos tornarmos trabalhadores na seara de Jesus e angariar para nós tesouros que os cofres, os vermes, os germes da terra jamais vão correr, porque os bens espirituais são eternos e valorosos. Se a mente é um manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos, o quão maravilhoso seria se renovássemos nossos pensamentos na exemplificação cristã e o exercício do bem, fonte do progresso e porta de libertação ao nosso espírito. Então é importantíssimo que nós nos esforcemos a vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o que é que estamos fazendo com os dons, com os talentos que o Senhor nos deu. Será que estamos adorando muito mais a Mamon, ou seja, as riquezas da terra, ou estamos adorando mais a Deus? O que é que estamos fazendo? Então, procuremos praticar dentro de nós mudanças significativas que possam nos aproximar da divindade, nos aproximar de Jesus. Somente assim, realmente, encontraremos a verdadeira felicidade e a verdadeira evolução espiritual tão necessária para um dia nos tornarmos tão valorosos, tão maravilhosos, capazes de sermos felizes na prática do bem e não depositar a nossa felicidade nos tesouros da terra que são corroídos com o tempo. Lembremos-nos que os tesouros espirituais, ninguém tira de nós, porque são conquistas que nós temos dentro de nós. E é isso que procuramos passar para vocês nessa mensagem linda de Emmanuel, onde ele diz novamente, nosso pensamento, nossa mente, né? A mente é a casa viva do espírito. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. E para finalizar, abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e à nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Lembremos-nos, assim, queridos amigos, que a verdadeira felicidade não está nos bens materiais, nas coisas terrenas, mas nos bens espirituais. Lembremos-nos da parábola do mal rico, naquela parábola do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o mal rico representa os homens que se preocupam apenas com os bens terrenos e não se preocupam com os bens espirituais, enquanto que Lázaro, que foi humilhado, ele é o exemplo da pobreza material, mas o exemplo da riqueza espiritual, em que desenvolveu dentro de si a resignação. Então lembremos-nos que tudo aquilo que nós pensamos, que nós fazemos, é o que nós nos tornaremos. Então vamos nos retransformar, nos reconfigurar, nos transformarmos em pessoas que se preocupam, é claro, em ter de forma saudável, sem ganância, porque faz parte da lei do progresso, mas acima de tudo, doar. Somos capazes de doar muito mais do que acreditamos. Podemos doar uma oração, podemos emprestar os nossos ouvidos para ouvir aquele que necessita, podemos dar uma palavra de conforto e um abraço amigo. Então é essa mensagem linda que nós precisamos trazer para dentro de nós, que a nossa mente é a nossa casa. Por isso precisamos pensar e fazer o melhor de nós, para que um dia, quando nós partirmos dessa vida, tenhamos condições de sairmos daqui melhores do que entramos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade da vida, agradeço a oportunidade de estar passando essa mensagem para vocês e espero que Deus abençoe a todos na paz do Cristo. Assim seja.